Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para a resolução de mais um exercício da prova de 2023 do TJ São Paulo. E dessa vez a gente vai resolver um exercício de sequências, portanto um exercício de raciocínio lógico. Então vem comigo que vai ser bem legal. E o exercício diz o seguinte: a sequência a seguir foi criada com um padrão lógico. Então aí tem os elementos da nossa sequência: 1, 3, 9, 13, 25, 31, 49 e 57. Nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que 1000 e o maior termo menor do que 1000 é... Bem complicado esse comando aí da questão, né? Mas primeiro, vamos lá falar um pouquinho sobre a sequência, como que a gente vai trabalhar, e no final vou dar algumas dicas para esse tipo de exercício aqui que é bem importante a gente saber, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você olha um exercício como esse, o que você tem que ter em mente? Tem alguns números ali, que se você ainda não os tem decorado, você tem que decorá-los com urgência. Que são o quê? São os números que são os quadrados perfeitos. No caso aqui, os quadrados perfeitos são o número 1, o número 9, o número 25 e o número 49. O que são esses números quadrados perfeitos? São os números que têm raízes exatas. Então, portanto, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 25 é 5 ao quadrado e 49 é 7 vezes 7, 49, ok? Então você tem que saber todos os números, os números quadrados perfeitos, você tem que saber até 11 vezes 11, 121, 12 vezes 12, 144, 13 vezes 13, 169. É bem importante que você tenha esses números decorados por vários motivos. Eles te ajudam na hora de resolução, fazer multiplicação. Então, por exemplo, se você não sabe quanto é 7 vezes 8, mas você sabe que 7 vezes 7 é 49, o 7 vezes 8 é o próximo valor da tabuada do 7. Então isso facilita. Além disso, se você tiver que ficar fazendo cálculos com raízes, você já sabe quais números têm raízes exatas. E os quadrados perfeitos aparecem com muita frequência também em exercícios de sequências. Então é importante a gente saber, como é o caso desse daqui. E aí, com isso, a gente já tem uma outra informação importante. Você percebe que vai ter uma forma de construir os elementos pares dessa sequência e você vai ter uma outra forma de construir os elementos ímpares, tá? Então você vai ter aí uma diferença. Nesse caso, o que eu faço? Eu vou colocar em colunas, porque isso vai me ajudar a observar aí os elementos que eu tenho. Então eu sei que o primeiro termo, o termo A1, é 1. Lembrando que é 1 ao quadrado. O A3, que é o terceiro elemento, ele vai ser 3 ao quadrado, 9. O A5 vai ser 5 ao quadrado, que é 25. E o A7 vai ser 7 ao quadrado, que dá 49, ok? Então a gente já sabe que o próximo aqui vai ser o A9, né? O nono elemento, que a gente já sabe que vai ser 81. Muito bem. Agora eu vou colocar na minha sequência, aqui na frente, portanto em colunas, os elementos pares. O A2, o A4, o A6 e o A8, ok? Vou colocá-los aqui e você vai perceber que já tem uma coisa interessante que vai dar para perceber logo de cara. O A2 vale 3, o A4 vale 13, o A6 vale 31 e o A8 vale 57, ok? Quando você já colocar eles em parzinho, talvez você já consiga observar uma coisa interessante. Do A1 para eu chegar no A2, repara, eu somei mais 2. O A3, para eu chegar no A4, eu somei de 9 para 13, eu somei mais 4. O A5, para chegar no A6, repara, eu somei mais 6. E o A7, para chegar no A8, 49 para 57, eu tive que somar mais 8. Então, repara, o elemento par da sequência, como que eu descubro esses elementos que estão aqui na coluna da direita? Como que eu faço para descobrir? É só pegar o elemento da esquerda, e somar com a posição do número que eu quero. Ok? Olha lá, eu repito, olha lá, se eu quero achar o A6, eu vou pegar o anterior e somar 6.
Se eu quero descobrir o A8, eu vou pegar o anterior e somar 8. Então isso vai facilitar muito a forma como a gente vai encontrar os elementos, ok? Então vamos lá. Eu sei que 30 vezes 30, 3 vezes 3 dá 9. Então 30 vezes 30 dá 900. Beleza, então eu sei, só que ele não vai estar aqui na minha coluna da esquerda, porque aqui os valores da esquerda é sempre um número ímpar elevado ao quadrado. Então com isso eu sei que o elemento 31 é só fazer 31 vezes 31, que isso daqui vai me dar 961, ok? Ainda é menor do que 1000, ok? Então eu vou ter que pegar o próximo elemento, o elemento 33, vai ser 33 ao quadrado, que vai dar 1089, ok? Então com isso, deixa eu só pegar aqui, vou tentar colocar um pouquinho mais à esquerda para que caiba tudo, acho que aí vou pôr um pouquinho mais, assim, não tem problema que ficou ali fora do quadriculado, não tem problema. Então agora, para eu saber qual vai ser o elemento par, no caso aqui, o A32, basta eu fazer o quê? Pegar 961 e somar a posição que eu quero, ou seja, somar 32, ok? Então, no caso aqui, vai ficar 993. Ficou um pouquinho apertadinho aí, mas dá para ver aí na tela, ok? 993. Então, repara, e aqui você precisa tomar cuidado para não se confundir. Esse cara aqui é o maior número menor do que 1000. E esse cara aqui é o menor número maior do que 1000, ok? Então, no caso, o que o comando do exercício pediu é justamente para que a gente faça o quê? A subtração entre eles. Então, o que eu vou fazer é só pegar o 1089 e subtrair por 993. Isso daqui vai me dar 96, que é a letra D, ok? Então, vamos lá. O que nós aprendemos com esse exercício? Algumas coisas importantes. Anotem aí. Primeiro, você precisa saber os quadrados perfeitos, como eu falei, de preferência, até 14 ao quadrado, 15 ao quadrado, até se possível 16 ao quadrado. É importante que isso sempre vai aparecer em diversos concursos públicos. Outra coisa, se você tentou todos os tipos de sequência e você percebeu que, no caso, as sequências, você tem uma forma de construir os elementos ímpares, você tem uma forma de construir os elementos pares, uma dica importante é sempre colocá-los em coluna, justamente construir como são construídos os elementos ímpares, como são construídos os elementos pares. Isso é muito importante. Outra coisa muito relevante para esse tipo de exercício é sempre relacionar o elemento com a sua posição. Então repara, aqui o segundo elemento vale 3. O quarto elemento vale 13. Então eu estou relacionando a posição, ó, sempre reafirmando a posição com o elemento em si. Isso nos ajuda. Repara, depois que eu construí dessa forma, foi muito fácil observar que a posição do elemento é justamente o número que eu somo aqui. Tá? Isso ajuda pra caramba. Lembrando que essa não é a única... Ah, Felipe, eu não observei, eu não vi que eram construídos pegando o elemento anterior e somando a posição atual que eu quero encontrar. Tudo bem, existem outros caminhos, eu conheço alunos que fizeram esse exercício de diferentes formas, inclusive na mão, mas demorou muito, muito tempo para fazer, né? Mas uma outra coisa que você pode observar, repara, vamos dar uma olhadinha, por exemplo, aqui no quarto elemento. Só deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque está muito bagunçado isso aqui. Vou tirar isso aqui, vamos supor que você não fez essa observação, você não observou que era só somar a posição ali onde eu queria achar, ok? Então eu vou agora aqui, bonitinho. Você tinha isso daqui, você estava nesse ponto, beleza. O que você pode tentar observar? Repara, o que é esse 13? Isso é bastante comum em exercícios de sequência, então também é uma forma que vale a pena você ter no seu repertório. Aqui, o que é o 13? É você pegar o 4, que é a posição, multiplicar pelo número antecessor, então o antecessor de 4 é 3, e depois somar mais 1. Olha lá, 4 vezes 3 dá 12, mais 1 dá 13.
Então vou fazer, ó, no próximo. Repara que essa fórmula dá certo em todos os outros números. O sexto termo, o que é? É a posição 6 vezes o antecessor mais 1. 6 vezes 5 dá 30, 30 mais 1 dá 31, ok? Olha lá, o A8 é posição 8 vezes o antecessor mais 1. 8 vezes 7 dá 56, mais 1, 57. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque é uma outra maneira de você encontrar o 993. Como que você faria? Você faria 32, que é a posição que você quer, vezes o antecessor, que é 31, mais 1. 32 vezes 31 dá 992, mais 1, 993. Tá? Essa fórmula eu posso representar dessa forma. É o n, que é a posição, vezes o antecessor, ou seja, vezes n menos 1, mais 1, ok? Beleza? Então é uma outra maneira de você encontrar os valores da coluna em vermelho, dos números pares. Essa eu acho um pouco mais difícil, né, de você observar, mas na hora do desespero é importante que você tenha, guarde isso, é importante que exercício de sequência você precisa ter, perdão, você precisa ter repertório. Quanto mais exercícios desse tipo você fizer, mais fácil vai ficar, porque sempre tem elementos desse exercício que a gente está resolvendo aqui, apareceram em inúmeros outros exercícios, ok? E por fim, o que eu quero dizer é que esse exercício não adianta. Você dificilmente, muito dificilmente, irá resolvê-lo ele em 3 minutos, né? Eu vejo alguns alunos, Felipe, como que eu vou resolver esse exercício em 3 minutos? Não tem como, e não tem como mesmo, tá? A não ser que você tenha muita sorte, você tenha observado muito, tenha uma experiência muito grande nesse tipo de exercício, já tenha feito exercícios parecidos, já tenha sido, é o seu dia, aí você consegue resolver esse exercício rapidinho. No geral, você vai demorar um tempinho primeiro para entender o que está acontecendo ali. Então, o que eu indico é, leia o exercício, dá uma olhadinha, percebeu que vai demorar demais, garante seus pontos em outros exercícios e depois volta para esse. Por quê? Como ele é um exercício, repara, ele tem um parágrafo, nem isso, ele é curtinho. E ele é um exercício de sequência, todo mundo já fez um exercício de sequência. Então, quando você vai começar a fazer esse exercício, qual vai ser o caminho, o raciocínio? Você vai falar assim, esse exercício é meu, esse ponto é meu, tá garantido. E aí essa falsa sensação de que você vai acertar esse exercício faz com que você gaste um tempo enorme para resolvê-lo. Então você fica lá 5, 7, 10 minutos para resolver. E numa prova do TJ, uma prova bastante extensa, você ficar 10 minutos para resolver um exercício, isso pode fazer com que você deixe de responder outros 2, 3, 4 exercícios por questão de tempo. Então, de repente, é preferível que você gerencie o seu tempo, esses 10 minutos, para fazer 3 ou 4 exercícios que poderiam ter sido feitos bem mais rapidamente, e simplesmente, não, eu vou resolver esse daqui porque eu sei que esse aqui eu vou acertar. Você acerta esse e perde outros 4 pontos, ok? Então, a gestão de tempo nesse tipo de exercício é fundamental, ok? E você, o que você achou desse exercício, né? Você tinha conseguido resolver? Você pensou de uma maneira diferente? Se pensou de uma maneira diferente, não tem problema. Deixa aqui no seu comentário, né? Deixa aqui para compartilhe com os nossos colegas aqui. Fala que você tentou, fez no braço, fez todos os cálculos. E é isso. Nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.